Este é o canal YouTube, Canal da Saudade. Oi, gente! O canal Eli Correia Oficial. E eu peço que você se inscreva no nosso canal. A sua inscrição vai fortalecer ainda mais o nosso canal. Então, estou aguardando a sua inscrição e também aguardando a sua história, para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. A sua história. Todos nós temos uma história. Mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Espero a sua carta de saudade, a sua história de saudade, para que eu possa narrá-la também aqui, ok? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a herança e a ganância e uma família destruída. Me chamo Renan e tenho atualmente 37 anos. Ouço o teu programa Eli Correia desde criança, quando ouvia junto com a minha mãe no rádio, lá na década de 90. Sou natural de Santo André, mas atualmente eu moro na cidade de Califórnia, no Paraná, uma cidade bem pacata, de mais ou menos 8.000 habitantes. Bem, aqui eu quero relatar a saída da minha família de Santo André para aqui, Califórnia, o que não foi muito boa e que mudou completamente nossas vidas. Meus pais são do interior de São Paulo, a minha mãe de Fartura, o meu pai de Dois Córregos. Vieram ainda bem novos de suas respectivas cidades para Santo André, em busca de uma vida melhor. Isso entre as décadas de 50 e 60. Anos ótimos para quem queria mudar de vida e prosperar. Logo meu pai conseguiu emprego em uma empresa de laminação, uma empresa de metais, situada na Avenida dos Estados. Minha mãe, ela lavava roupas e cuidava de crianças, ressaltando que ainda nessa época ambos não se conheciam, cada um vivendo a sua vida. E assim, cada um ia se arranjando e vivendo o seu dia a dia. Passando alguns anos e chegando em 1967, aí sim os meus pais se conheceram. E isso por causa de um tio meu, irmão da minha mãe, que na época cantava e tocava violão, e convidou o meu pai para ir tocar e cantar com ele em sua casa. E foi assim que meu pai conheceu minha mãe, irmã desse meu tio. E 6 meses depois já se casaram. 6 meses depois, em um 25 de maio de 1968. 2 anos mais tarde, nasceu minha irmã mais velha, que recebeu o nome de Ivone, a primeira de 5 filhos, mas que vivos atualmente somente eu e essa minha irmã Ivone. Os outros 3 morreram ainda bebê ao nascerem. Minha irmã sempre conta seus tempos áureos de criança e também de adolescência, onde brincadeiras, passeios e amizades faziam parte dessa época. E logo após eu ter nascido e também vivendo essa época maravilhosa, com brincadeiras nas ruas, com colegas de infância, que hoje, infelizmente, cada um seguiu o seu destino. Vivemos anos incríveis em Santo André, onde até hoje guardo no meu coração muitas pessoas queridas, inclusive muitas já falecidas. Me lembro de momentos agradáveis, a escola em que estudei e tantas outras coisas. Até hoje conversamos e lembramos de tudo isso com muita emoção, do que em um dia foi realidade em nossas vidas. E hoje não passa de memória, não passa de saudade. Ainda bem que existiram. Elas doem, elas machucam, mas ainda bem que vivemos aqueles momentos bons para que hoje sejam lembrados. A casa onde eu morei eram de meus avós. E quando faleceram, a mesma ficou ao encargo dos meus tios e tias, apesar que somente meu pai, junto conosco,
morávamos nela. Meu pai, juntamente com a minha mãe, cuidou da minha avó até quase a sua morte, em 1987. Meu avô já tinha falecido em 1981, quando, alguns meses antes de sua morte, os demais filhos colocaram a minha avó em um asilo. Isso contra a vontade do meu pai e da minha mãe, porque nós cuidávamos da minha avó. Nosso avô já tinha morrido, mas nós cuidávamos da nossa avó. Minha avó, nessa época, estava acamada e eu ainda era um bebê, vamos dizer assim. Apenas um tio, irmão do meu pai, que ajudava no revezamento aos cuidados de vovó. O restante apenas pensava no dinheiro que poderiam herdar com a venda da casa. Eles estavam interessados na venda da casa. Por isso, várias brigas, muitas brigas eram constantes pela venda da casa. Queriam vender a casa e também queriam pôr vovó em um asilo. Enfim, a maioria venceu. E sem que minha avó soubesse, meu primo chamou vovó para dar um passeio. E nunca mais ela voltou para sua casa, que ela amava tanto. Já que esse primo, usando a desculpa que ia dar um passeio com vovó, ia levar vovó para passear, minha avó, já de idade, caiu nessa lábia. E, sem sua vontade, contra sua vontade, foi para aquele lugar que eu classifico como horrível. 6 meses se passaram e minha avó, não aguentando os maus tratos daquele lugar, e soubemos disso quando a minha mãe e irmã foram visitá-la e viu o lugar decadente em que minha avó se encontrava. Mas nada puderam fazer para tirá-la, pois as filhas tinham colocado ela lá. Minha mãe, ao ver o horror do local, nunca mais voltou. E vovó acabou falecendo tristemente naquele lugar. Foi quando se intensificaram as brigas pela herança. Quando se fala em herança, pensa-se até em milhões, em propriedades, em fazendas, isso e mais aquilo. Não, a herança era uma casa. No caso, a casa onde eu nasci. E fui criado até os meus 14 anos, onde vivi os meus melhores momentos e sei que nunca mais viverei e sentirei a alegria que eu tinha lá. Foram anos de briga entre a família. E até que chegou o dia que a casa finalmente foi vendida. 26 de dezembro de 1999. Estávamos saindo e encerrando o ciclo em nossa cidade natal, Santo André. Foi horrível ter de despedir de amigos de infância, de pessoas que me viram crescer, ter que me despedir da escola onde comecei meus estudos. Enfim, era uma vida inteira que estava sendo deixada para trás. Lágrimas corriam em nossos rostos e a dor parecia nunca cessar. Entrar no ônibus e ver minha querida casa e amigos ficando para trás é coisa que eu não desejo a ninguém e nem gosto de verdade de lembrar. Passado anos, voltei um dia para visitar Santo André, visitar onde eu morei, onde eu nasci e morei, e hoje não existe mais nada daquela casa. Hoje é um prédio comercial e, infelizmente, o brilho que o bairro tinha, pelo menos para mim, hoje se perdeu em meio ao progresso. Aquelas lembranças, aquelas recordações de quando criança, de quando menino, aquilo terminou tudo, acabou tudo. Alguns tios e tias da história já faleceram, inclusive meu pai, que ao passar dos anos e a saudade do lugar, foi ficando doente e se entregando à depressão, acabou também falecendo. Escrevo essa minha carta, essa minha história, para que o Eli Correia narre no canal YouTube e mostre uma realidade, uma triste realidade,
quando a ganância de uma família prefere ver um irmão com a sua família longe, como nós estamos, mas que se venda uma propriedade, não importa quanto, o importante é o dinheiro, gananciosos, sabe, gananciosos, a custo do dinheiro em suas mãos, não importa se levaram a mãe, no caso minha avó, para um asilo, a custa do dinheiro, de uma herança, de uma divisão ali do bem, não importa se um irmão com a família teve que ir morar longe, como nós estamos aqui no Paraná. Eu peço por isso, quem estiver ouvindo esse relato, que amem mais seus irmãos e irmãs. Não deixem a ganância tomar conta. Talvez não haja tempo para consertar o erro. Nunca mais eu e minha família tivemos a alegria de outrora. E isso por causa de quê? Por causa de irmãos gananciosos. Queriam porque queriam o dinheiro daquela casa. Não importa se levaram a mãe, no caso a minha avó, para um asilo e deixaram ela morrer lá. Não importa se se a nossa família iria para longe. Dane-se. O importante era vender a casa, a herança, para dividirem o dinheiro. E para falar a verdade, nem era tanto dinheiro assim. Gananciosos. Isso que vocês são, meus tios e tias e primos. E faço aqui até um pedido. Sim, quem está ouvindo essa carta, quem está ouvindo essa minha história, esse meu relato, amem mais seus irmãos. Não deixem a ganância tomar conta. Não deixem o dinheiro falar mais alto. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A herança e a ganância e uma família destruída. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.